Eu tentei nessa minha vida, enquanto eu estava me introduzindo na droga, na maconha, eu tentei ser piloto de kart. Mas meu pai não tinha dinheiro. Então era uma coisa que me ocupava a atenção muito, porque eu juntava o dinheiro que eu tinha todinho para tentar no final de semana conseguir pagar os 20 conto, que eram os 20 cruzeiros, para poder fazer uma aula de kart com Fernando Campos em Goiânia. Então isso em 1980. Eu falava com meu pai e tal, mas o velho, eu sabia, meu pai, coitado, ele trabalhava muito e não tinha grana, não tinha condição. Talvez se o velho tivesse tido essa condição, ele poderia ter feito algo, colocado eu num esporte olímpico, me direcionado na questão de chamar atenção para algo que não fosse o quê? Mulher, farra. Porque a gente, quando está com 16 anos, a gente quer curtir, a gente quer alguma coisa que transforme a gente em macho alfa. E não algo que simplesmente a gente vá vivendo. A gente quer mudança na vida. Então aproveitar e me colocasse ali num arco e flecha, uma natação, algo que eu fizesse o que? Competição, para estimular o meu lado alfa de macho, que nem um animal, um filhote macho que está crescendo, ele vai ter que se desvencilhar um dia do bando para ser o macho das fêmeas, não é verdade? Igual o leão. Ele vai matar, vai brigar com os outros leões para ficar só um leão no grupo. Então, isso é um instinto do ser humano. O que eu penso que nessa fase em que a gente quer desvencilhar da família ali, que a gente está doido para inovação e tudo mais, pai, mãe, pega o filho então, vamos meter ele no esporte turbinado, um esporte bom, que ele tenha competições vigorosas, constantes, semanais, mensais, e que a vitória, ou o embate, ou essa luta, dê a ele o que? Essa queima de testosterona. Isso que é fundamental. Eu procurei por um lado porque houve um vacilo, vamos chamar assim, do pai e da mãe, por eu querer viver a vida demais, viver coisas demais, o pai e a mãe despreparado, o pai trabalhando, a mãe dona de casa. Então acho que um pouco sem noção disso, do que poderia acontecer ou deixar de acontecer se o filho ficasse solto, e me deixaram um pouco solto para mim escolher as coisas que eu queria. Então eu escolhi o que? Bebida, barzinho, mulher, sexo, droga, rock and roll. Ok? Mas não quer dizer que eu me arrependa 100% de tudo que eu fiz na minha vida. Não. Eu tenho alguns arrependimentos de coisas que eu não fiz. Mas esses meus 16 anos foram maravilhosos. Esses 16 anos da minha vida em 1980, que eu falo para vocês aqui, quando eu conheci a maconha, foi ótimo. Eu não vou dizer que destruiu minha vida, que foi ruim, que foi isso. Não foi. Se acontece com vocês aí, com seus 16, 17, 18, 19 anos, 15 anos, você tem que entender que tudo é uma questão de opção. Opção, escolha. O que eu estou escolhendo para mim, né? Tudo é uma questão de você pensar um pouco mais no que você vai se transformar, no que você quer ser. Barco sem rumo não tem vento que resolva nada para ele. Ponha um rumo na sua vida desde novinho. Eu quero esse principal objetivo na minha vida. Entendem? E transforme isso no seu objetivo. Então eu quero ser o que? Um grande empresário. Não, eu quero ser um grande esportista. Eu quero ser o que? Um drogado. Eu quero ser o que? Um cachaceiro. Então, o que você escolher para você, faça isso de forma retilínea, honrada, seguindo ali as normas, as regras da sua comunidade, da sua cidadania. Escute bem pai e mãe, porque eu vou dizer para vocês, isso pode ser papo xarope, careta, mas eles têm noção de muita coisa. Podem ter certeza disso, que o pai e a mãe, se falam coisas pra gente, falam por amor, né? Só que é lógico, não são eles que estão vivendo a vida da gente, é a gente mesmo. Mas não quer dizer, gente, que fumar maconha, mexer com drogas, é o certo não. Que vai te elevar ou vai te melhorar. É certo que pai e mãe sempre quer melhor. Nada vai te trazer coisa melhor do que pai e mãe. A sabedoria deles. Agora, nós somos donos da nossa vida. A gente tem que fazer o futuro da gente. Gente, eu passei por cada coisa na minha vida e eu acho que isso foi tão importante para o meu futuro. Trilhei caminhos sujos para poder conhecer esses caminhos e saber o discernimento do que é ruim e do que é certo. Então, se isso foi uma lição para mim e eu tive que pagar com as consequências,
Eu pago honradamente. Eu aceito isso. Tento ser o que hoje? Um cara correto, honrado. Aí vocês falam, ah, mas tá fumando maconha. Eu falei alguma vez que é errado fumar maconha? Não falei. Eu falei que eu escolhi uma opção na minha vida. E essa opção foi de fumar maconha quando eu tinha meus 16 anos. Ela me trouxe um caminho diferente do que eu podia ter seguido. Se foi certo ou foi errado, vocês vão saber no último capítulo dessa história. Esse é o capítulo número 1 da história de 32 anos de fumando maconha. Porque vocês estão vendo aqui eu fumando praticamente o meu último brau, gente. Acabou o Jack Harry. Eu tenho algumas White Window ali dentro. Eu não vou fumar mais durante não sei quanto tempo. Por quê? Porque eu preciso de uma mudança radical na minha vida, da mesma forma que eu fiz quando eu tinha meus 16 anos. Eu vou ter que fazer de novo agora, nos meus 47 anos. Prestem atenção nisso. Espero que tenha servido, vocês tenham entendido. Eu vou continuar falando porque eu tô fumando brau. Eu falei que ia fumar o brau todinho na frente da câmera, até acabar. Esse aqui é um puro, 20% de THC, gente. Ele não bolda, ele dá uma lombra forte, muito forte mesmo. A gente viaja pra caramba. Tá vendo que eu tô colocando o cabinho aqui um pouquinho, que ele vai soltando aqui, ó, porque eu não prenso ele muito não, porque ele fica melhor de tragar, sabe? Aí de vez em quando eu dou uma amassadinha, ó. Mas eu tinha uma namorada que eu amava muito, eu não sabia que eu amava ela. Eu tinha 16 anos, né? 15 anos. E depois eu descobri, depois de muitos anos, que essa pessoa poderia ter sido a mulher da minha vida, minha cara metade. Eu troquei ela pela Paula, maluca. Terminei o namoro e acabei seguindo outra história. Mas a Paula foi muito maluquinha. Eu vou mostrar a foto delas pra vocês. E algumas imagens dessa época vai estar nesse filme. Eu vou juntar, é lógico. Vai ficar enorme, vocês estão vendo. Mas quando eu tinha meus 16 anos, eu era muito inteligente. Minha mãe tinha uma esperança muito grande em mim, sabe? Ela achava que eu ia ser um doutor, um engenheiro, porque ela via muita inteligência, muita sabedoria em mim. Eu só tinha essa rebeldia de querer as coisas muito cedo, sabe? Gente, aprendam. A gente tem que viver as coisas no tempo certo. Não adianta você com 15, 16 anos ter carro. Não adianta. Você não vai ter pinto nem conversa para pegar as mulheres que gostam de carro. E outra coisa, você não vai poder pegar carteira. Entenderam? 16 anos tem que aprender junto com as meninas que estão aprendendo a beijar, a amar, a namorar, a respeitar, a compartilhar, a dedicar, a ter compaixão. É isso que a gente está formatando. Então vai viver isso, cara. Não fica querendo pôr o carro na frente dos bois, gente. Sabe o que que é? É você viver alguma coisa antes do tempo. Antes da hora certa. Não dá certo. Entendam isso. É 18 anos que tem carteira de motorista, não é? A lei. É porque eles já estudaram isso. Então para que dirigir com menos de 18 anos? Outra coisa. Beber e dirigir. Gente, a pior droga que existe não é maconha, não é cocaína, é a bebida que você compra ali na esquina. Eu perdi um filho de 20 anos, um filho adotivo de 20 anos, porque estava num carro onde um cara estava bêbado. E ele não estava bêbado. Ele foi vítima. A gente tem que ser responsável, independente de fumar maconha. Independente de beber, fumar cigarro, de ser um viciado em drogas fortes, em remédio. Tem que lembrar que você se matar é uma coisa, você matar os outros é outra coisa. Por isso, gente,